Você vai ouvir agora o programa Olaria de Deus. Cadê os homens não têm tentar na olaria de Deus. Os homens não têm tentar. Olá, bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs que nos ouve, que nos acompanha. Esse programa Olaria de Deus. Hoje bastante atrasada, e uns probleminhas técnicos, mas estamos aí para falar ainda alguns minutos sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como de costume, todas as manhãs. Hoje, segunda-feira, início de semana, segundo dia da semana, né? Porque o primeiro dia é no domingo, mas com certeza todos abastecidos, né? Participaram aí da Santa Missa, receberam Jesus da Eucaristia, ouviram uma palavra do Evangelho de domingo, e assim vamos caminhando fortemente. Estamos na terceira semana da Páscoa. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículo de 22 a 29. Vamos juntos e juntas ler e refletir sobre esta passagem, que ainda estamos falando aí das aparições de Jesus, do encontro de Jesus ainda com o seu povo. Quando o encontram do outro lado do lago, lhe disseram: Rabi, quando chegastes aqui, Jesus respondeu-lhes dizendo: Eu lhes garanto, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga. Trabalhem pelo alimento que dura para uma vida eterna. Alimento que o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus Pai o marcou com seu selo. Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu dizendo-lhes: Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que ele enviou. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vimos que aquele povo estava ali esperando por Jesus. E como Jesus conhece aí nosso coração, conhece nossas atitudes, quando eles perguntaram para Jesus, desde quando Jesus estava ali, Jesus já disse para eles que eles estavam ali, ansiosos, esperando por ele, porque comeram do pão e saciaram a fome do estômago, a fome da carne. Mas ele estava ali para que as pessoas vissem que ele era o alimento de quem come, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. E com certeza não entenderam, porque muitas vezes nós não compreendemos, nós sempre procuramos aquilo que nós tocamos todos os dias. Esse evangelho de hoje, Jesus está nos falando, mesmo parece que é a palavra fé, mas ele está falando dessa fé que nós precisamos pedir a cada dia que ela aumente em nossa vida. Porque quando nós sentimos a presença de Jesus, nós temos que crer que Jesus está aparecendo para nós, para que nós nunca mais sentimos o que sentíamos antes.
angústia, depressão, tristeza, ódio, ressentimento, mágoas, porque ele veio para que nós tivéssemos vida e abundância ainda. A palavra de Deus nos diz também. E ele falou para aqueles que disseram para ele que eles podiam fazer para que essas obras fossem realizadas, né? E Jesus disse para eles que esta era a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que ele enviou. Então, como eu estava dizendo, nós precisamos acreditar que Jesus foi enviado de Deus. Aí, lendo hoje esse trecho do Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 22 a 29, eu estava, assim, me veio na lembrança o que eu meditei no dia de ontem, que nós somos bem parecidos com aquele povo e somos daquela descendência, né? Então nós herdamos. É assim, bem curioso, é bom mergulharmos aí nessa realidade, porque aquele povo, eles viram Jesus, caminharam com Jesus, viram milagres, viram prodígios, ouviram tantas coisas bonitas, tantas coisas belas que Jesus dizia, verdadeiras, né? E com o passar de todo o tempo, depois que Jesus foi condenado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou, apareceu para eles, apareceu para tantos outros. Outros ouviram falar, só ouviram falar que Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido para seus discípulos, para seus seguidores, para Maria Madalena, primeiramente. Mas quando o tempo foi passando, as dificuldades foi chegando, aquela fé foi enfraquecendo e muitos se desviaram do caminho. E assim acontece conosco. Muitos de nós, lá na nossa juventude, nós fomos aí para retiros espirituais, retiros onde a gente via o fogo do Espírito Santo descer sobre nós. Nós víamos ali milagres acontecer através daqueles enviados por Deus. E nós acreditamos, e nós saímos dali cheios de Espírito, ali nós saímos prometendo que nós íamos ter um caminho diferente. E o tempo vai passando, e nós vamos nos esfriando. Aí vem as provações, vem as dificuldades, nós começamos a passar pelo deserto. Se nós não pedirmos ao Senhor todas as manhãs que aumente a nossa fé, que caminhe conosco, mesmo nos momentos de tribulação, de dificuldade, de esfriamento do espírito, nós vamos ser destruídos. Porque nós não conseguimos ir a lugar nenhum sem esse Espírito Santo que ele prometeu e deixou para cada um de nós. Então me pus a meditar que muitas vezes nós vamos também buscar esse pão que Jesus fala aqui hoje na palavra, esse pão que Jesus diz para eles: vocês vieram até mim porque vocês comeram e saciaram. E muitas vezes nós também vamos buscar Jesus porque nós estamos com problemas e nós queremos que nossos problemas sejam resolvidos. Depois que eles são resolvidos, nós esquecemos que temos que viver nessa continuidade da busca incessantemente pelo caminho do céu. E é isso que Jesus disse para aqueles que vocês acreditem naquele que me enviou. Jesus falava de Deus, ele falava o tempo todo, ele nem falava dele.
Ele falava, acredite no Pai, eu vim para que as coisas do alto se cumprissem. E é isso, amados e amadas de Deus, que o Senhor Jesus diz para cada um de nós nesta manhã de segunda-feira. Vamos buscar, vamos desejar as coisas do alto. Vamos esquecer esse alimento, porque esse alimento que não perece, a bondade de Deus nunca vai deixar faltar. Não vamos acumular, porque se acumularmos, nós vamos deixar, porque nós vamos rumo a esse alimento que não perece. Todos nós, ninguém aqui vai ser isento da morte. Todos nós vamos ter que passar pela irmã morte para ir ao encontro do Pai. E é esse alimento que Jesus queria dar para aquele povo. É este alimento que Jesus hoje está dando para mim, está dando para você que está conosco. Então, vamos aí refletindo sobre toda essa belíssima passagem que Jesus está deixando para fazermos esse alicerce da segunda-feira. Vamos para o intervalo e voltamos aí com nossa oração final. Fraternidade São Francisco de Assis. Rádio Santa Misericórdia. Evangelizar. Um jeito novo de evangelizar. Evangelizar. Eles vão ter que entrar na oraria de Deus. Eles vão ter que entrar na oraria. Você está ouvindo o programa Olaria de Deus. Cadê o som? Os homens vão ter que entrar. Já nem sei mais o que dizer. Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deve ser a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Espero de ti obras de misericórdia, que devem nascer do teu amor para comigo. Deves mostrar-te misericórdia para com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar. Documento 742 do Diário de Irmã Santa Faustina Kowalski. Confio em vós, Jesus, misericordioso. Confio em vós, Jesus. De volta, finalzinho do nosso programa, guardando em nosso coração hoje essas belíssimas palavras do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, compreendendo que quando aquelas pessoas perguntavam a Jesus quais eram as obras que agradavam a Deus, eles tinham ali um pensamento, né, de tudo aquelas leis, aqueles preceitos, aquelas tradições que eram ensinadas pelos doutores da lei naquela época, que na verdade ensinavam, mas não viviam, como em muitas passagens do Evangelho nós vimos aí as atitudes daqueles doutores da lei, que hoje não é diferente. Nós vimos tanta miséria, tanto sofrimento. Hoje mesmo eu estava ouvindo aí um programa de rádio e observando como o dinheiro do nosso povo ficou guardado. E agora fala-se de liberando, mas diz também muitos já morreram. Vão liberar aí para aqueles que têm 70 anos, no fundo.
Então, nós vimos que as pessoas hoje também vivem aí sobre essas leis, não têm os direitos, e tantas outras burocracias absurdas que nós temos que cumprir, né? E Jesus, esse nos deixa feliz, esse nos agrada, esse preenche particularmente meu coração de alegria em todos os instantes, porque ele tem as respostas acertadas e ele simplificou. Eu sempre coloco nas minhas escritas e nas minhas falas, quando eu vejo tantas leis, eu digo assim, Jesus é simples. Deus mandou ele para os simples, para que os simples compreendessem, né? Tem uma passagem lá em Gálatas que fala que depois que Jesus veio, não precisa mais de pedagogo, porque o povo ia viver pela fé, por ver nosso Senhor Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus, é o Espírito que nos rege, por isso que diz assim, lá em Gálatas. Porque quem nos ensina a falar as palavras que preenche o seu coração é o Espírito. Quando queremos falar por nossa própria sabedoria, nos damos muito mal. Porque nós queremos ser sábios e quem fala é o Espírito. Assim como o Filho falou com tanta simplicidade aquele povo que queria ouvir outras coisas de Jesus. Muitas pessoas se entristecem, assim como se entristeceram com Jesus, quando ia buscar outras leis, se entristece conosco também, quando nós falamos a verdade. Eu me lembro, assim, de uma amiga que ela sempre partilhava a história dela. Sempre. E aí um dia ela pediu que rezasse por aquela situação, e quando Jesus disse a mais pura verdade, nunca mais tocou no assunto, porque queria ouvir outra verdade. E Jesus é a verdade, não importa. Nós não estamos aqui para agradar, como Jesus não veio para agradar esses que querem que sejam feita a vontade deles, mas sim a vontade do Pai, né? Quando o Pai nos deixa ali, quando eu digo que quando nós descemos nesta olaria, e aí nós somos modelados, nós somos feitos pelo Pai, e quando nós não queremos ser feitos por Ele, refeitos, né? Como Nicodemos assustou quando Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo, ele disse, eu sou velho, como vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus estava falando que ele ia nascer do Espírito e deixar o que era velho para trás. É a mesma coisa quando eu convido você a entrar nessa olaria. É porque Jesus está te convidando para ser remodelado. E quando nós não queremos, a palavra diz no vaso e oleiro, em Jeremias, diz que que Deus nos coloca lá do lado e deixa lá. Então, quando nós não queremos também ouvir a palavra, ouvir aquilo que o Senhor está colocando para nós, para que seja para o nosso crescimento na fé e na espiritualidade, nós vamos ter que esperar o tempo aí de Deus, né? Então, me despeço de você, agradecendo e pedindo a Deus as bênçãos por cada um de vocês, e também a nossa irmã Adelícia Padoane Lima Azevedo, que entrou agora no nosso programa. Que Deus abençoe ricamente a nossa irmã, sua família, e todos aqueles que ainda vão estar conosco aí ouvindo esse programa com certeza. Que Deus possa aí abençoar ricamente a vida de cada um de vocês. Agradecidos e agradecidas a Deus por este momento, que São Francisco e Santa Clara possa clarear o seu dia e que Nossa Senhora da Defesa possa defender você como ela defende a nossa comunidade em cada instante, em cada momento. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.